clínica especializada em bebés, Clementina Almeida. Olá, professora, deixa estar sentada. Como vai? Bem, obrigada. Eu fiquei... quando às vezes as conversas vêm por pontos e eu às vezes ponho assim, mas às vezes as pessoas vão respondendo e depois às vezes fica confusa a nossa conversa. Mas de facto estes mitos estão muito bem especificados e têm muito a ver também com a sua larguíssima experiência como psicóloga clínica. Já tinha ouvido falar de si e, portanto, agradeço muito o facto de estar aqui connosco. Os primeiros meses, como nós temos um exemplo, que é a nossa Inês Carranca, ela já deve estar quase a ter, não é? Ela vai ter o primeiro bebê. Estes primeiros meses de um bebê são sempre muito desafiantes, não é? São extremamente desafiantes, em particular para as mamães, não é? Porque têm que lidar com a questão da amamentação. E com a questão do sono, que é sempre algo que é problemático nos primeiros A Joana tempos. não dormia por causa dos bolos, não é? Não sei se dormiu depois com os bebés, mas acredito que também não tenha dormido muito. Não. Nós olhamos para as mães e elas têm sempre um ar cansado, até em algum momento um ar desesperado. E porque de facto é uma carga de trabalho suplementar, não é? Um bebê efetivamente não está preparado para dormir uma noite toda e, portanto, as mamães têm obrigatoriamente que acordar várias vezes por noite, não é? E quando termina a licença de maternidade, não termina a fase em que o bebê não dorme a noite toda. E, portanto, trabalhar quando se dorme às noites, sabemos que fica difícil para todos. É curioso que as mulheres agora, mesmo até por causa da internet e enfim, porque têm mais acesso e nós também temos acesso a essas reflexões e até porque a saúde mental é muito importante. Cada vez mais valorizado. Ainda por cima, também nessas circunstâncias, as mulheres partilham muito essa ideia de que eu não sou uma super mulher e, portanto, estou aqui, estou aflita, mas destruir alguns mitos ajuda muito. Eu acho que às vezes é a forma. Porquê? Porque no segundo filho as pessoas, eu creio que eu vejo pela minha irmã, já não sofre tanto, no terceiro então ainda muito menos. Sim. É um bocado já, não entrem em pânico, calma, isto vai tudo acontecer. Podemos ver essas perguntas que preparámos de antemão e que me parecem muito boas. Onde é que elas estão? Estamos na primeira pergunta. O colo estraga. Pois, esse é um dos mitos. O bebê chora, acontece o colo estraga. Portanto, é melhor não o pôr ao colo, não lhe dês muita confiança. Ele vai habituar-se mal. Exatamente. Não é? Eu costumo dizer que os bebês não estragam, ou seja, eles não trazem prazo de validade e muito menos em relação ao colo. E o colo é fundamental. Ou seja, nós vimos preparados, milenarmente preparados, o bebê, não é? Para ter um contacto direto, como qualquer mamífero, não é? Se nós olharmos para os mamíferos à nossa volta, nós temos sempre as mamães e os bebês ao colo. Até o som do coração acalma o bebê. O facto de nós pegarmos no bebê assim, nós tocamos em alguns receptores neurológicos que acalmam também o bebê. E não é por acaso que os bebês gostam que nós andemos de um lado para o outro ao colo e quando nós nos sentamos, as mamães queixam-se, não é? Eu sento-me e ele começa logo a chorar. Ele precisa de andar de um lado para o outro. Porque, efetivamente, a pressão que nós colocamos é diferente. E às vezes até... pressão! Certo. E às vezes até aquela melopeia, aquela cantilena, não é? Não esquecer que os bebês trazem memória, não é? E, portanto, durante o tempo que estavam na barriga da mamã, eles eram sempre embalados, sempre coladinhos no úmido, no quentinho e, portanto, essa é a memória que os acalma. Não estraga nada. De maneira nenhuma, muito pelo contrário. É a base da vinculação e da saúde mental. E também dizem que os bebés são manipuladores. Olha, que ele já aprendeu, quando tu fazes isto, ele já sabe e vai fazer não sei o quê. Pois, esse é outro mito. Isto é uma relação tóxica, por amor de Deus. Desde cedo, não é? Condenar o bebê a ser um manipulador. É mesmo. E a verdade é que não são. Primeiro, desde logo por uma questão muito simples. Nós nascemos só com 25% do cérebro desenvolvido e vamos desenvolvendo depois na relação com os nossos cuidadores. Por volta dos 3 anos, há uma parte do córtex pré-frontal que nos permite digamos, manipular de algum modo, porque permite-nos pensar em ações de futuro e saber o que fazer para conseguir alcançar o objetivo. O meio e o essa fim, parte só começa a maturar aos 4 anos de idade. Porque, na verdade, esse bebê é até aos 3, não é? Eu costumo dizer que eles são bebês até aos 3 e a partir dos 3 só estão a deixar de ser bebês. Boa. Ou seja, vamos
com calma, Portanto, dá-lhes não tempo. são manipuladores, Não. coitadinhos, estão Não. ali na sua Não. ingenuidade e, portanto, não Na são maior parte das manipuladores. vezes, Malta, eles estão-nos a dar indicadores de alguma necessidade não satisfeita, seja de sono, seja de carinho, de afeto, seja de fome. Muitas vezes nós não conseguimos, através Exatamente. do comportamento, ler a necessidade que está subjacente. Os bebés devem aprender a dormir sozinhos cedo para serem independentes. Nunca. Largá-los. Já tem mais de que idade para o largar no quarto? Para ficar sozinho. Imagino que era há milhares de anos um bebê largado sozinho numa gruta, Que não é? horror. Ou seja, nós vimos programados Claro. para pensar que no meio Com existem os perigos de predadores. outros predadores, o perigo dos outros Exatamente. animais. Portanto, se um bebê é largado sozinho para adormecer, o que vai acontecer é que vai elevar os seus níveis de cortisol no cérebro. E como eu disse há pouco, o cérebro está em desenvolvimento e o cortisol a mais é cáustico, ou seja, destrói sinapses, ligações entre os neurónios, entre as células do cérebro. E, portanto, só é uma experiência de violência, mais nada. Meu Deus, E não professora, ajuda nem na imaginei independência. Não imaginei que pudesse É um ser tão maltrato. traumatizante. É um maltrato, é, um maltrato. incrível, não é? Porque, acima de tudo, nós estamos a criar uma disrupção na vinculação. E a vinculação é a base da saúde mental. É tudo contra o colo, contra o afeto, contra a proteção. Sabe uma coisa? Eu acho que há pessoas em casa que devem estar a pensar: sim, isso são modernices agora. Exato. Mas de Eu facto ouço não muitas são. vezes. Houve isso, muitas vezes, muitas não é? vezes. Muitas vezes. Mas não são de facto Não, de modernices. maneira nenhuma. Uma palmada, esta é outra. Ai. Uma palmada na hora certa não faz mal a ninguém. Nunca fez. Fez mal a ninguém. Fez mal a mim muita gente. A mim fez. Não fez? A única vez que o meu pai me bateu, a minha Recorda-se? mãe é outra história. A minha mãe é outra história. Mas o meu pai deu-me uma única palmada forte. O meu também. Agarrou-me aqui, deu-me uma palmada com o 44, como ele dizia, e que eu ainda hoje, eu dizia assim, Recordo-me. eu dizia ao meu pai: pai, ainda hoje me dói aquela palmada. Ele ria-se, porque depois entretanto trabalhámos isso Claro. e tivemos a oportunidade De verbalizar, de não é? verbalizar e de eu ultrapassar isso, não é? Mas de Claro. facto aquela palmada doeu-me toda a vida. Hoje já não, hoje só me Já dói o fez as coração pazes. dele não estar comigo. Claro que sim. Mas obviamente que estamos a falar de violência, não é? E as palmadas não trazem nada de positivo. No momento as pessoas pensam que a criança até vai obedecer, mas simplesmente ela fica paralisada em termos de funcionamento cerebral, entra num modo que nós chamamos fight or flight, que é quando nós estamos perante um perigo e, portanto, faz um shutdown, deixa de reagir perante os estímulos. Mas depois, no futuro, o comportamento vai se repetir e o que eu acabei de ensinar foi, quando tiveres algum conflito e precisares de resolver, se fores mais forte, uma palmada vai resolver. Meu Deus, que horror. Sabe que mesmo na escola e até ao nível de alguns hoje em dia, espero que isso já não aconteça, mas eu ainda assisti, por exemplo, no jardim escola, portanto na creche, as pessoas dizem: agora o menino fez este mal, vai ali pensar, que é digamos, um eufemismo. Vai ali para o canto a pensar: o que é isto? Para a cadeirinha O que é do pensamento. É uma forma de humilhação, nada mais, não é? É uma forma de nós, enquanto adultos, mostrarmos que não estamos a conseguir regular-nos para regular o comportamento dos mais pequeninos, que ainda não são capazes de o fazer sozinhos e, portanto, afastamos-los, humilhamos-los à frente dos outros meninos, não é? Ou quando em casa vai para o quarto, sentir-se só. E agora penso numa coisa que é quando eu estou mal, quando eu tenho alguma questão, e para os pequeninos às vezes é uma coisa Agora muito vai para o quarto simples. e ficas lá Agora fechado. fica lá sozinho e resolve. E quando estiveres bem, aí sim podes vir ter comigo, que eu Atenção ajudo. que esta conversa é feita justamente para as pessoas se inquietarem, como está a acontecer com vocês aí em casa, como eu me sinto e aqui também, e para nós refletirmos e investigarmos mais sobre isto. Tenho uma outra boa. Sabe qual é? É que é assim: os bebés precisam de ir para a creche para socializarem. Ou seja, este miúdo agora parece um bicho do mato, porque está aqui só com pessoas adultas, tem mais aqui para a creche para Que poder... é para se desenvolver. É assim ou não? Não, de todo, de todo. O bebê, lá está, o desenvolvimento cerebral precisa essencialmente de um mecanismo que se chama dar e receber, como se fosse um jogo de ténis. E isto é possível de acontecer quando nós temos relações com um ou dois cuidadores. Ora, o rácio das nossas creches não é esse. Temos um cuidador para 7 ou 8 crianças. Portanto, em algum momento, alguma criança vai ficar com necessidades
não atendidas. A questão da socialização. Os bebés aprendem a socializar e são seres naturalmente prontos para socializar através dos cuidadores, dos pais. Quando eu vou à mercearia, converso com o senhor, quando eu vou aos correios, quando se vai ao parque. Muito bem. Aí é que nós socializamos. Isso não evita então que eles façam aquelas birras, não é? De todo. O que é birra? O que é... a birra é um sinal de má educação. Às vezes nós pensamos, se fosse meu... Não fazia. Se fosse meu, já estavas a levar não sei o quê, já te metia aí, já não sei o quê. São mal educados estes bebés? De todo. São bebés que estão desregulados, ou seja, por alguma razão, nomeadamente pelo seu desenvolvimento, na maior parte dos casos estamos a falar normalmente dos 2 anos, 2 anos e meio, portanto são crianças que não ainda não... Não é agradável ouvir, é certo. Não é fácil de ouvir e não tratar. É fácil para os pais lidarem com. Mas há estratégias e podemos lidar de forma suave, gentil, não é, com os bebés. E o que acontece é que eles, por volta dos 2 anos e pouco, ainda não têm muitas competências verbais, não é? Portanto, não conseguem exprimir muito bem aquilo que estão a sentir. Alguns sentimentos nem sabem sequer dar-lhes nome. E, portanto, às vezes, em situações de frustração, eles exteriorizam através do corpo toda essa frustração que sentem internamente. Mas aquilo é um pedido de ajuda, por favor, ajuda-me a regular-me que eu não estou a conseguir sozinho. E o que acontece é 3 empurrões e um castigo. Um castigo. Ou então vou-me embora e tu ficas aí. Olha, vou dizer uma coisa que acho que nunca disse em público. Eu fiz xixi na cama até tarde, até para aí aos 11 anos, talvez, 10 anos, 11 anos. Não era sempre, mas era episodicamente. Não me lembro quando deixei as fraldas, mas os bebés devem deixar as fraldas até aos 3 anos? Não, os bebés devem eles próprios largar as fraldas quando o seu sistema nervoso autónomo comunica com a parte da bexiga e a parte dos intestinos para conseguir que o xixi seja uma coisa automatizada, entre aspas. Ou seja, não conseguimos ver para dentro, portanto, nós não sabemos quando é que o bebê está pronto. Muitas vezes os bebés e crianças mais velhas que fazem xixi até mais tarde, às vezes tem a ver com uma carga hereditária. Ou seja, se há na linha em particular do pai outras pessoas que também aconteceu, é algo que nós não vamos carregar no botão e vai acontecer mais rápido. Faz parte do desenvolvimento, é só respeitar. Há uma coisa que os pais geralmente fazem, os avós e todos nós, acho que não é por mal. Dá um beijinho à senhora, dá um beijinho à avó, dá um beijinho à tia, dá um beijinho aqui. As crianças têm que dizer, por favor, desculpa, obrigado. O que é que se diz? O que é que se diz? Por favor. O que é que se diz agora? Obrigado. Exatamente. Nós gostamos que eles sejam bem educados e todos os pais adoram ter crianças bem educadas. Mas, mais uma vez, como o desenvolvimento cerebral não está ainda completo quando eles são pequeninos, eles não têm esta noção do que é a gratidão, entre aspas, não é? Então, eles aprendem, tal qual como falávamos há pouco da socialização, eles aprendem a ser gratos e a dizer obrigado pelo exemplo que têm em casa. Se os pais dizem obrigado, se são gratos em relação às pessoas com quem convivem, a criança vai aprender esse modelo. Quem quiser consultá-la, está consigo, aprender mais, o que é que deve fazer, professora Clementina Almeida? Podem-me sempre contactar para o projeto do For Babies Brain. Que não falámos. Que tinha os bebês todos, agora. Ou então... Como é que se chama? Diga outra vez. For Babies Brain. For Babies Brain, para o desenvolvimento cerebral dos bebés. Estamos a ver agora o Instagram. Exato. Eu vou pôr já um like para poder seguir. E aí tem uma série de coisas, de dicas importantes e formas de chegar à professora Clementina Almeida. Diga. E temos o Patreon, que é aquele canal que não é muito conhecido em Portugal, mas onde eu coloco lá dicas, podcasts, PDFs, estratégias, e onde tenho um chat direto comigo, onde podem colocar as dúvidas e eu responder. Muito bem. Gostei muito de conhecer a professora Clementina obrigada. Almeida.